Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de técnicas de programação aplicada à engenharia. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a criação de classes em Java, ok? Bom, a gente já viu nas aulas anteriores, usando aquele projeto Formas, o código de classes prontas. Então a gente viu o código das classes, por exemplo, círculo e quadrado, e a gente teve até a oportunidade de alterar o código dessas classes. Quando a gente fez essa atividade, a gente identificou no código onde que estava o nome da classe, quais que eram os atributos das classes e quais que eram os seus métodos, certo? E agora o que a gente vai fazer é criar uma nova classe em Java. Então a gente vai lá no projeto Formas, criar uma nova classe do zero. E aí a gente vai poder reforçar um pouco mais desses conceitos, tá certo? Bom, a gente vai criar uma classe para representar uma casa, ok? Esse é o nosso objetivo, criar uma classe que consiga desenhar uma casa lá no projeto Formas. Repare que a gente pode fazer uma casa usando objetos das classes que a gente já trabalhou antes. Então a gente pode fazer um telhado usando a classe triângulo, a gente pode fazer uma parede usando a classe quadrado e a gente pode fazer também uma janela usando a classe quadrado. Então isso que a gente vai fazer, a gente vai definir uma classe para representar uma casa usando as classes que a gente tinha visto antes. A gente também vai colocar uma identificação na nossa casa, ou seja, uma identificação do seu endereço, que é composta pela rua e pelo número da casa, certo? Dada essa descrição que eu passei, quais que seriam os atributos dessa nova classe? Pausa um pouquinho o vídeo aí e pensa quais que deveriam ser os atributos. Vamos lá. Bom, como a nossa casa tem uma parede, uma janela, um telhado, um nome de rua e um número, esses são os atributos da classe, certo? E como eu disse, a nossa parede vai ser um quadrado, a janela também, o telhado um triângulo, o nome da rua pode ser uma string e o número da casa um inteiro. E quais seriam os métodos? Bom, a gente poderia pensar em vários métodos, né? Mas aqui para os nossos objetivos didáticos a gente vai criar os métodos exibir, para a casa poder aparecer, um método esconder e pelo menos um método de movimentação. Eu escolhi o método mover horizontal lento, ok? Então vamos lá, como que a gente faz isso usando o BlueJ? Eu vou passar aqui agora então para o BlueJ. Eu abri aqui o projeto Formas, ok? Que a gente utilizou nas aulas anteriores. Vou compilar o projeto todo aqui para deixar as classes todas compiladas. E aqui a gente vai criar a nossa nova classe. Bom, como que a gente cria uma classe no BlueJ? A gente vem aqui em editar, nova classe. Ok? Ou pode usar o atalho de teclado Ctrl+N. Ok. Aqui agora a gente dá um nome para a nossa classe. Bom, a gente vai fazer uma classe para representar casa, certo? Então o melhor nome para essa classe deve ser realmente casa. Ok? É muito comum as pessoas que estão começando a implementar orientado a objetos achar que o nome da classe deveria ser no plural, mas isso não faz muito sentido, porque às vezes vem na descrição do trabalho assim, crie uma classe que represente, sei lá, vendedores, clientes ou naves, né? Aí a pessoa vai lá e cria uma classe que chama naves ou jogadores. Na verdade, como um objeto dessa classe vai representar uma única casa, faz mais sentido que o nome seja no singular. Então vamos dar OK aqui. E o BlueJ vai criar uma caixinha que é a classe casa que a gente está criando, ok? Agora eu vou clicar duas vezes aqui nessa caixinha e aí a gente vai ver o código da classe casa. Veja que o BlueJ ele já cria um código inicial para a nossa classe, tá certo? E esse arquivo que ele está abrindo aqui, ele deu o nome de casa.java. Então a gente vai ver mais detalhes sobre isso depois, mas em Java uma classe deve estar dentro de um arquivo que tenha o mesmo nome da classe. Então, como a nossa classe chama casa, esse arquivo chama classe casa.java. Ok? Bom, a gente vai apagar esse conteúdo todo aqui. Ele criou alguns atributos e métodos de exemplo, mas a gente vai criar do zero. Então, vamos apagar esse código aqui, tá certo? Nós vamos começar preenchendo os comentários. Veja que isso daqui é um bloco de comentários. Ó. Assim como no C++, eu posso fazer bloco de comentários com barra asterisco, asterisco barra. Então aqui é bom a gente documentar para que vai servir a nossa classe, certo? Então essa é uma classe que representa uma casa construída com formas básicas, ok? E aí vou preencher aqui o autor, no caso eu que estou fazendo, então sempre que você fizer a sua classe, você coloca o seu nome e uma versão. Aí pode ser a data ou a versão, eu vou colocar a versão aqui 1.0, ok? Bom, aqui está o esqueleto, né, a estrutura que define o que é uma classe em Java. Então, uma classe ela é definida por essa palavra-chave class e o nome da classe, que a gente deu o nome de casa, ok?
Aqui também tem uma palavra-chave public, que a gente vai ver mais para frente qual que é o objetivo dessa palavra-chave aqui que ele já colocou para a gente, tá certo? Bom, tudo que está entre esse abre-chaves e esse fecha-chaves é o que a gente chama de escopo da classe. Então, tudo que for declarado aqui dentro, atributos, métodos e tal, vai pertencer a essa classe casa. O BlueJ ajuda a gente a identificar esse escopo com esse fundo verde aqui. Então, esse fundo verde demonstra, né, o escopo da classe. Ele até acrescenta o comentário aqui que está de fora da classe, mas porque esse comentário está logo antes da classe, ele é para explicar essa classe. Tá certo? Bom, o nosso próximo passo agora é definir os nossos atributos. Se a gente voltar aqui na apresentação, os nossos atributos são a parede, que é um quadrado, a janela, que é um quadrado, o telhado, o nome da rua e o número. Como que a gente declara os atributos na classe? Dentro do escopo da classe, a gente faz uma declaração que é parecida com a declaração de variáveis lá do C++, certo? A gente declara uma variável com um tipo e um nome. Então, a nossa parede é um quadrado. Qual que é o tipo dela? O tipo dela é quadrado, certo? Bom, por que eu posso fazer isso daqui? Porque quadrado é um tipo definido lá na classe quadrado, né? A gente já viu que a gente tem uma classe chamada quadrado, certo? Então, uma classe ela também define um tipo. Então, eu posso declarar um atributo que é desse tipo, ok? Aí eu vou declarar um atributo que também é um quadrado para representar a janela, um outro atributo que é um triângulo para representar o telhado, uma string para representar o nome da rua, onde a casa está, e um inteiro para representar o número da casa. Ok? Bom, então repare que ao fazer isso eu estou declarando os atributos da classe. Então toda declaração, né, que parece uma declaração de variável, mas que está aqui dentro do escopo da classe, isso significa que eu estou declarando os atributos dessa classe. Bom, esses atributos eles não são acessíveis, pelo menos diretamente, de fora da classe, né? E aí depois a gente vai ver mais para frente que a gente nem quer que eles possam ser acessíveis de fora da classe. Está faltando detalhes aqui para eles realmente não serem, mas a gente vai ver isso mais para frente. Por enquanto, o nosso objetivo aqui é entender que quando a gente faz essas declarações, que parecem declarações de variáveis, dentro do escopo de uma classe, na verdade a gente está declarando os atributos dessa classe. Ok? O nosso próximo passo agora é definir como criar um objeto dessa classe. Tá? Repara que o que eu fiz até agora foi só dizer que uma casa tem parede, janela, telhado, nome de rua e número da casa, mas para isso realmente ter uma forma de casa, eu preciso criar esses objetos, eu preciso posicionar esses objetos. Tá? Então, toda vez que um objeto for criado, eu tenho algo a ser feito para definir um estado inicial válido. O que é o estado inicial? Quais são os valores válidos para realmente representar uma casa? Né? Para fazer isso, a gente declara um método especial chamado construtor. Okay? O que é o construtor? Em Java, ele é um método que tem o mesmo nome da classe, certo? Ele não tem tipo de retorno, ok? E aqui dentro a gente coloca o código que é executado quando for criado um objeto da classe. Tá? Então tudo que eu colocar aqui dentro, quando eu criar um objeto da classe casa, é o que vai ser executado. Okay? Então, o nome da classe, eu posso ter parâmetros ou não, então esse aqui é um método, né? É um método especial, mas é um método, e aqui dentro eu coloco o código. Repara que o BlueJ já começa a me ajudar a identificar os escopos. Ó, o que está em amarelinho aqui é o escopo desse construtor, certo? Que está dentro de um escopo maior, que é a classe aqui em verde. Bom, para o nosso caso aqui, a gente vai criar direto aqui no construtor os objetos para parede, janela e telhado. Já o nome da rua e o número da casa, a gente vai receber por parâmetro. Isso quer dizer que quando for criado um objeto casa, quem criar o objeto tem que passar o nome da rua e o número da casa. Então a gente vai declarar aqui os parâmetros, uma string, que é a rua, e o inteiro, que é o número, certo? E aí a gente vai dizer então que o nome da rua, que é o atributo da classe, é igual, né, ou ele vai receber o nome de rua que for passado por parâmetro. O número da casa vai ser então o número que foi passado por parâmetro. Ok? Repare que o nome da rua e o número da casa eles são acessíveis aqui dentro, né, do construtor. Eu posso acessá-los dentro do construtor porque eles estão dentro do escopo da classe. Então o que a gente está fazendo aqui até agora é o seguinte, ó, com esse código aqui, se eu criar um objeto da classe casa e passar uma rua e um número, essa rua vai ser o valor do atributo nome da rua e esse número vai ser o atributo do valor número da casa. O próximo passo agora é a gente criar os objetos, né, quadrado e triângulo. Repara que nesse caso eu tenho atributos que são de outras classes,
eu preciso criar os objetos, certo? Simplesmente declarar, né, e não vai existir nenhum quadrado, ele precisa ser criado. E como que a gente cria? A gente cria com a seguinte construção. Bom, eu estou falando então que o atributo parede recebe um novo objeto da classe quadrado, ok? A palavra-chave new é a palavra-chave usada no Java para criar um objeto. E para criar um objeto, a gente chama um construtor da classe, né? A gente acabou de ver que o construtor de uma classe tem o mesmo nome da classe, certo? Então a gente usa new, o nome da classe, e aí passa parâmetros se necessário. No caso, a classe quadrado não espera nenhum parâmetro, então não precisa passar. Então repare que o que está sendo chamado aqui é o construtor da classe quadrado. Se eu for lá na classe quadrado, ó, vou abrir a classe quadrado, tem os atributos da classe quadrado e tem o construtor, que tem o mesmo nome da classe, e ele não recebe parâmetros, tá? Então, quando eu faço essa chamada new quadrado, o que vai acontecer é que o Java vai criar um novo objeto da classe quadrado e vai criar esse objeto executando esse código, ok? Então, esse quadrado vai ter, o quadrado que for criado, ele vai ter esse tamanho, essa posição, essa cor e por aí vai, certo? Então, isso que está acontecendo aqui, ó. Então, agora eu vou criar também a janela, da mesma forma, ok? E vou criar também o telhado. O telhado já é da classe triângulo. Bom, desse jeito agora eu fiz o mínimo, certo? Eu defini os valores iniciais de todos os atributos. Isso aqui ainda não desenha uma casa. Por quê? Porque a gente não posicionou, não definiu tamanhos e posições para esses quadrados e triângulo aqui. Mas vamos só testar. Repare que com os atributos e o construtor a gente pode já criar objetos dessa classe. Então eu vou compilar aqui a classe, ok? Vou voltar na tela principal do BlueJ, vou clicar com o botão direito aqui na classe casa e vou acessar a opção New Casa. Repare que esse aqui é justamente o comando Java. O comando Java é New no construtor e os parâmetros. Bom, cliquei, ele vai mostrar essa janelinha. Aqui eu dou um nome para o objeto que eu estou criando, então vou chamar o nosso objeto de minha casa, ok? E a gente definiu que o nosso construtor espera o nome da rua e o número. Então, eu vou definir aqui a rua, uma string, que é chamar rua principal. Eu vou dar o nome bonitinho aqui, rua principal. E vou colocar o número da casa como 100. Ok? Bom, vou dar OK. Ele vai criar, então, o nosso objeto da classe casa. Ok? Por enquanto, não dá para fazer nada com o nosso objeto, porque a gente não criou métodos. Certo? Os métodos são as mensagens que a gente pode mandar para o objeto. Como eu não criei nenhum método, não dá para mandar nada para esse objeto ainda. Mas dá para a gente aqui, ó, clicar com o botão direito aqui no BlueJ e vir na opção inspecionar. O que é o inspecionar? Vocês já devem ter usado. Ele mostra os valores dos atributos daquele objeto. Repara que o nome da rua foi criado como rua principal, que eu passei por parâmetro. O número da casa com o valor 100, que eu passei por parâmetro. E já os objetos parede, janela e telhado estão criados, né? Como eles são objetos, ele mostra aqui, ó, uma setinha que a gente pode clicar 2 vezes e abrir e ver os atributos daquele objeto. Então eu cliquei 2 vezes aqui, ó, em parede, agora eu estou vendo os atributos do objeto parede que está dentro da classe casa, que está dentro do objeto casa. Então a parede tem tamanho 60, posição x 310, posição y 120 e por aí vai. Ok? Bom, se eu clicar aqui 2 vezes na janela, ele vai me mostrar os dados, né, os atributos desse objeto janela. E por aí vai. Se eu for aqui no telhado, ele vai mostrar os dados desse objeto telhado. Tá certo? Bom, mas então, para a gente fazer alguma coisa com esse objeto, eu preciso definir algum método. Então a gente vai criar um método exibir. Ok? Então eu vou voltar aqui na classe casa e a gente vai criar um método que não retorna nada e não espera nenhum parâmetro, que exiba a casa. Repare que lá na classe quadrado e na classe triângulo já existem métodos chamados exibir. Para exibir a nossa casa, o que a gente precisa é exibir as partes dela, certo? Então, se eu mandar uma mensagem para o objeto parede, para ele se exibir, para o objeto janela, para ele se exibir, e também para o objeto telhado, para ele se exibir, eu vou estar exibindo a casa. Repare que isso aqui só funciona porque lá na classe quadrado tem um método exibir, na classe triângulo também tem um método exibir. E aí eu vou criar aqui com o mesmo nome, tá? Então por isso que isso funciona. O que eu estou fazendo aqui é chamar o exibir lá da classe quadrado, já que o parede é um quadrado. No caso do telhado, eu estou chamando o exibir lá da classe triângulo, já que telhado é um triângulo. Ok? Vou compilar. Quando a gente compila, a gente perde o objeto que a gente tinha sido criado. Eu vou criar ele de novo. Tá aí o nosso objeto.
mas agora ele tem uma mensagem, ele tem um método que eu posso chamar. Então eu vou chamar o método do nosso objeto. Vou chamar o método exibir. E vamos lá. Apareceu, opa, não é uma casa, né? Por que não é uma casa? Porque a gente só criou os objetos, e aí os objetos foram criados nas suas posições iniciais, né? A gente ainda não realmente fez isso aqui virar uma casa. Isso mostra que o nosso objeto casa ainda não tem um estado inicial válido, tá? O estado inicial são os valores iniciais dos atributos. Então a gente precisa, esse é um dos objetivos do construtor, definir um estado inicial que seja válido. Então o nosso construtor está faltando ainda fazer essas formas virarem uma casa. Bom, para a gente não gastar muito tempo aqui no vídeo, antes de fazer o vídeo, eu já fiz alguns experimentos, né? Andei fuçando no código, experimentando posições, e eu descobri que esses são os métodos que a gente tem que chamar para que essas formas pareçam uma casa, tá? Então, dada a posição inicial que o quadrado aparece e o seu tamanho inicial, a parede precisa se mover verticalmente em 80 pixels, o seu tamanho precisa ser 100, a janela eu vou mudar a cor dela para preta e mover ela horizontalmente, verticalmente, mudar o tamanho. O telhado também mudar o tamanho e mover. Com essa sequência de passos aqui, a gente consegue desenhar uma casa. Tudo bem? Então, eu apenas fiquei experimentando lá. Eu criei objetos e fiquei experimentando valores diferentes até chegar no valor que realmente desenha uma casa. Então, o nosso construtor agora, além de inicializar o nome da rua e o número da casa com os valores recebidos por parâmetro, criar os objetos das formas, ele agora posiciona essas formas para realmente parecer uma casa. Então vamos compilar aqui, criar novamente a nossa casa, vou chamar aqui de minha casa, na rua principal, número 100. Okay? Cliquei em OK, criou o objeto, vou mandar a mensagem exibir, e agora sim, a nossa casa parece uma casa. Ok? Então agora a gente já fez o básico, a gente viu como criar uma classe, como declara os atributos da classe, como criar um construtor que inicializa o objeto dessa classe e como criar um método que é uma mensagem que a gente pode mandar para o objeto dessa classe. Ok? Bom, se eu agora quiser criar um método esconder, como que eu faço? Eu sugiro que você pause o vídeo, digite esse código aí para você fazer no seu computador, é melhor do que ficar só ouvindo, e agora você mesmo tente fazer o esconder. E aí depois que você tentar, você confere aqui no vídeo, dá play no vídeo de novo para poder ver. Ok? Bom, eu estou aqui na minha cola, vendo se eu esqueci de falar alguma coisa, eu acho que não. Então vamos fazer o nosso esconder. Bom, eu vou fazer o esconder usando a mesma ideia do exibir, tá? Então eu vou criar um método esconder, que o que ele faz é chamar os métodos esconder das partes que formam a casa. Uma dica aqui, pessoal, quando a gente está usando o BlueJ, se você começar a digitar o nome de um método e apertar Ctrl espaço, ele vai sugerir os métodos que estão implementados naquela classe. Então, ó, o telhado é um objeto da classe triângulo. Então eu comecei a digitar a ESC aqui, apertei Ctrl espaço, ele já me mostrou aqui, ó, o método esconder. Inclusive ele já mostra aqui também um comentário que está feito lá em cima do método esconder para dizer o que ele faz. Então se eu apertar Enter agora, ele já completa o código para mim. Fica mais fácil, ok? Então eu vou compilar a nossa classe, vou criar a nossa casa de novo, só para a gente testar e ver que o esconder está funcionando. Então vou mandar, agora eu tenho duas mensagens, eu tenho exibir e esconder. Então vou mandar exibir, vai aparecer a casa, vou mandar esconder, vai sumir a casa. Ok? Bom, o que está faltando agora? Quando a gente definiu inicialmente o que a gente ia fazer, a gente disse que ia fazer também um método mover horizontal lento, tá ok? Então vamos fazer esse método aqui. Vocês já viram que agora é seguir mais ou menos a mesma ideia, certo? Então eu vou dar até um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Vou definir esse método como mover horizontal lento e vou chamar o mover horizontal lento de cada uma das formas que definem a nossa casa. Opa, um detalhe, né? O mover horizontal lento dessas classes, olha, ele deu um erro aqui. O que ele está dizendo? O método mover horizontal lento na classe quadrado não pode ser aplicado com esses tipos. Ele espera um inteiro, mas não foi passado nenhum argumento, ok?
Então, a gente precisa definir aqui, a gente quer mover por quanto. Então, a gente vai definir uma distância para a qual a gente quer mover a nossa casa, ok? E aí, esse valor que for passado aqui, essa distância que for passada, vai ser a mesma para todas as partes, certo? Porque senão a gente desmonta a casa. Então, quem chamar o método mover horizontal lento vai dizer a distância que quer mover a casa, e essa distância vai ser movida, né? Todas as partes da casa vão se mover por essa distância. Então, vou compilar. Vamos mais uma vez criar a nossa casa. Vou mandar exibir a casa primeiro, para a gente poder ver a casa se movimentando. Agora sim, vou clicar com o botão direito, mover horizontal lento, e aí como tem um parâmetro de distância, eu vou precisar passar esse parâmetro. Eu vou mover negativo aqui para mover para a esquerda, ok? Então eu vou colocar menos 100. Ó, E aí, o que vocês acharam da nossa casa se movendo? Ela se moveu, mas ficou um pouco engraçado, certo? Ele está movendo uma parte de cada vez, ao invés de mover a casa inteira. Como que a gente poderia fazer mover a casa inteira? Uma sugestão de exercício aí. Para agora o vídeo de novo e pensa como que o método poderia ser implementado para mover a casa inteira junto. Bom, eu não vou... eu já vou direto para a resposta aqui, ó. Nos slides tem tudo que eu estou falando, tá? Por isso que eu estou pulando esses slides aqui. Bom, passei muito. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma possível implementação do mover horizontal lento, que vai mover a casa toda junto. Então, ao invés de a gente chamar o mover horizontal lento de cada objeto, a gente segue a ideia até da implementação do mover horizontal lento que está lá na classe quadrado. Então, o que a gente faz é definir um passo de tamanho 1, que ele é positivo ou negativo, se a distância for positiva ou negativa. E aí, a gente dá um passo de cada vez, chamando o mover horizontal de cada objeto. E faz um for aqui para mover todos os passos necessários. Ok? Então, com isso, eu não vou implementar aqui agora para o vídeo, né? O vídeo já está um pouco longo. Mas com isso, a gente consegue fazer um método que vai movimentar a casa inteira, toda junto. Tá certo? Bom, pessoal, eu acho que dessa parte básica de definir uma classe com seus atributos e métodos, é isso. Tá ok? Até o próximo vídeo.